o que eu tenho que ensinar no quarto bimestre, no quarto ano, em língua portuguesa? É isso que eu vim falar nesse vídeo. Mas tem outros vídeos dos outros anos, dos outros bimestres e de outros componentes curriculares. Se você não estiver encontrando, é só me chamar que eu mostro para você onde é que tá. Então, vamos lá. Língua portuguesa, quarto bimestre, quarto ano. São 18 habilidades. 2 do eixo de oralidade, 6 do eixo de leitura. Análise linguística e semiótica são 4 e produção de textos são 6. Então, vamos ler aqui essas habilidades para você saber o que é que tem que trabalhar no quarto bimestre. Primeiro, de oralidade, EF 35, LP 11. Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. Então, essa aqui é uma habilidade da oralidade, reconhecer e respeitar diferentes variedades linguísticas. Pessoal, as habilidades que eu estou falando aqui são as habilidades que estão contidas no plano de curso no quarto bimestre. Não sou eu que estou tirando da minha cabeça nem inventando isso não, tá? Mais uma de oralidade, EF 35 LP 20. Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula com apoio de recursos multissemióticos, imagens, diagramas, tabelas, etc., orientando-se por meio escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. Então, a criança viu ali, né, variedades linguísticas, mas na hora de apresentar o trabalho, qual que é a linguagem adequada? Como que eu programo o meu tempo, né? Então, a apresentação de trabalho, aqui a gente pode fazer uma interdisciplinaridade com outros componentes curriculares. Agora, de leitura e escuta compartilhada e autônoma. EF 35 LP 21. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferência por gêneros, temas e autores. Então, o texto literário de diferentes gêneros, a criança ler, ter repertório suficiente para estabelecer uma preferência, né? Então, é muita leitura aqui de gênero literário, de gêneros do campo literário. E aqui a gente tem uma especificação que é, a criança está no quarto ano, no quarto bimestre, ela já precisa ler textos mais longos, textos que não têm suporte ali de ilustração, compreender esses textos, né? Mais um de leitura e escuta. É F35 LP 24. Lembrando que 35 quer dizer que é uma habilidade do terceiro ao quinto. Identificar funções do texto dramático, escrito para ser encenado, e sua organização por meio de diálogos entre os personagens e marcadores de fala das personagens e da cena. Então, a criança entender que a rubrica vai ficar entre parênteses, que a fala vai vir depois do nome da personagem. É um texto com uma estrutura diferente para ser dramatizado, né? Então, é um texto interessante de trabalhar com as crianças. Leitura e escuta, mais uma vez, é F04 LP 15, essa é específica do quarto ano. Distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos, publicitários. Então, olha, a gente vai selecionar aqui o tipo de texto, informativo, jornalístico e publicitário, e distinguir fato de opinião. O que aconteceu? O que é fato e o que é opinião do autor, o que é uma sugestão do autor. Esse aqui é um trabalho interessante e importante para fazer aqui no quarto ano. Leitura e escuta ainda, né, o mesmo eixo, a mesma prática de linguagem, é F04 LP 20, outra específica do quarto ano. Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de representação de dados e informações.
Então, aqui a gente tem uma possibilidade até de fazer uma interdisciplinaridade com a matemática. E também com conteúdos como geografia, história, ciências, onde a gente quantifica algumas coisas através do diagrama, do gráfico, né? E das tabelas e usa o texto para explicar. Então, aqui a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar bem legal. Leitura e escuta ainda. F04LP19, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Então, texto de divulgação científica, né, é um gênero textual que será trabalhado aqui com as crianças do 4º ano. Lembrando que o eixo de leitura e escuta é aquele eixo, né, aquela prática de linguagem que vai dar um contexto de letramento para o trabalho de língua portuguesa. Então, aqui o texto de divulgação científica, tá bom? Leitura e escuta mais uma vez, é F15LP17. Então, essa é uma habilidade que é trabalhada do 1º até o 5º ano, ela está sempre voltando. Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criado pelo formato do texto na página, distribuindo a diagramação das letras pela ilustração e por outros efeitos visuais. Mais um gênero textual a ser trabalhado. Análise linguística e semiótica, mudamos aqui a prática de linguagem. Essa prática de linguagem, ela é mais direcionada à sistematização da leitura e da escrita. No 1º e no 2º ano, ela é alfabetização. No 3º ao 5º, ela vem com a ortografização, tá escrito isso ali entre parênteses, né? Então, é a escrita correta, é a sistematização da nossa linguagem. Então, a primeira habilidade de análise linguística e semiótica que aparece aqui no 4º bimestre é F04LP24. Identificar e reproduzir em seu formato tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como forma de apresentação desses dados e informações. Então, a gente viu as tabelas, os gráficos, os diagramas no eixo de leitura e a gente vai fazer essa reprodução aqui no eixo de análise linguística e semiótica. Às vezes, as professoras vêm e perguntam assim, mas vai dar tempo de trabalhar todas essas habilidades? Dá, porque algumas habilidades são muito afins uma da outra, dá pra gente trabalhar junto, uma complementa a outra, como é o caso dessa habilidade aqui. É F35LP16, então 3º ao 5º. Identificar e reproduzir em notícias, manchetes, leads e corpo da notícia simples para público infantil e cartas de reclamação de revista infantil, digitais ou impressos, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Então, aqui, olha, notícia, manchete, lead, carta de reclamação. Identificar a diagramação, a formatação desse tipo de texto, desses gêneros textuais, tá? Então, é um estudo ali da estrutura do texto. Ainda de análise linguística e semiótica, é F35LP30. Diferenciar discurso direto de discurso indireto, determinando o efeito de sentido dos verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. Então, discurso direto. E fulano disse, : parágrafo, travessão. Eu não estou entendendo isso daqui. Então, eu não estou entendendo isso daqui é a fala direta da personagem, né? E aí, se é a fala direta da personagem, dependendo da personagem, vai ter uma variedade linguística. Enquanto no discurso indireto, o narrador diria a fala da personagem. E fulano disse que não estava entendendo nada daquilo ali, né? Então, aí é a fala da personagem na voz do narrador, discurso indireto. Aí os verbos de enunciação, né? Disse, indagou, reclamou, protestou, falou, perguntou, né? Esses verbos de enunciação que a gente vai se atentar no texto e que vão trazer um sentido diferente para a fala da personagem. Ainda de análise linguística e semiótica,
EF04 LP 23. Identificar e reproduzir em verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação, diagramação específica desse gênero, título do verbete, definição, detalhamento, curiosidade, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e finalidade do texto. Então, um verbete de enciclopédia tem uma diagramação diferente da notícia do lead, do texto jornalístico que a gente viu agora mesmo. Ele tem uma diagramação, uma formatação, uma estrutura diferente de outros textos que nós aprendemos? Sim. Então, nós vamos identificar e reproduzir essa forma de escrever. Né? A gente tem que estar sempre em mente no ensino fundamental que a criança precisa entender que textos com finalidades diferentes têm formas diferentes, porque as formas estão relacionadas à finalidade. Tá? Então, aqui no caso do verbete, né? Do verbete de enciclopédia, porque a gente também trabalha no ensino fundamental verbete de dicionário. Agora de produção de texto, mudamos a prática de linguagem. Planejar e produzir, EF04 LP 21. Planejar e produzir textos sobre temas de interesse com base nos resultados de observação de pesquisa em fontes de informação impressa ou eletrônica, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Gente, olha aqui, essa habilidade apareceu na leitura, na análise linguística e semiótica e agora na produção de texto. Dá para você fazer uma boa sequência didática para atender essas habilidades, trabalhando às vezes no mesmo tema, né? Fica bem interessante isso daqui e poupa o tempo porque o ano está acabando. EF35 LP08, ainda do eixo de produção de texto. Utilizado ao produzir um texto, recursos de referência por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal, pronome anafórico e articulações de relações de sendo, tempo, causa, oposição, conclusão, comparação com nível suficiente de informatividade. Aqui, gente, é aquela produção de texto onde a gente vai substituir as palavras repetidas pelos pronomes, onde a gente vai se preocupar com as palavras que indicam passagem de tempo, com as palavras que indicam, né, oposição, conclusão, comparação, né, se algo é causa de outro, se uma atitude de uma personagem é causa de outra coisa, como que a gente expressa isso na produção de texto? Aqui a gente vai trabalhar assim uma gramática mesmo, para que a criança seja capaz de escrever bem, né? De aplicar a produção de texto e escrever bem. Ainda de produção de texto, é F35 LP 25. Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequência de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e fala de personagens. Então, aqui, narrativa, né? A gente trabalha elemento da narrativa com a criança fundamental inteiro, mas aqui ela vai produzir uma narrativa com autonomia, com uma boa descrição, né, dos detalhes, com uma boa sequência e os marcadores de espaço e tempo e da fala das personagens. Aqui a gente entra ali, né, com o discurso direto, né? Com o discurso direto, a pontuação, 2 pontos, parágrafo, travessão, tudo direitinho, tudo bonitinho. Ainda de produção de texto, é F15 LP08, utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. Isso aqui ainda não é a realidade da maioria das escolas, não. Mas, se você tiver a possibilidade, tente fazer isso também. É F35 LP07. Utilizar ou produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula em enumeração e pontuação de discurso direto, 2 pontos, parágrafo, travessão, quando for o caso. Então, aqui é o texto, a produção de texto com adequação
desses itens que eu acabei de dizer, né? Ortografia, escrita correta, palavras com acentuação, palavras escritas da forma correta. Regra básica de concordância nominal e verbal. Então, se tem plural no substantivo, tem plural no artigo. Se tem plural no substantivo, tem plural no verbo também, né? Se tem plural na pessoa, tem plural no verbo. Se tem o tempo ali verbal direitinho, a conjugação correta e os pontos, né? A pontuação correta para que faça sentido aquele texto. E aqui a gente também está falando, né? A gente também pode associar essa habilidade a uma das habilidades anteriores que eu li aqui de produção de texto, que era da narrativa, né? Na situação aqui dos diálogos. EF 15LP06. Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e colaboração do colega para corrigir e aprimorar, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Eu gosto de começar essa atividade com uma produção coletiva. A gente vai escrevendo, colocando no quadro, depois a gente vai substituindo as palavras que se repetiram, depois a gente vai lendo de novo e vendo se precisa de uma pontuação diferente, lê de novo e vê se precisa acrescentar alguma coisa, lê de novo e vê se precisa cortar alguma coisa. Quando o texto tá lindo, eu falo com eles, agora vocês vão copiar. Isso é a produção coletiva. Depois, ensinar a fazer a produção de texto individual num rascunho, para que ela possa ser aprimorada antes da versão final. Quando eles já escrevem direto ali no caderno, já escrevem direto na folha de redação, eles têm uma certa preguiça, um certo receio de ficar fazendo correções, porque estraga a produção, estraga a folha, fica apagado, fica feio. Então, ensinar a fazer esse rascunho antes de fazer a produção definitiva e ensinar o que corrigir, o que reformular. Isso é importante para as nossas crianças. E aqui era o final, acabou a última habilidade do quarto bimestre, do quarto ano de língua portuguesa. Quer ver os outros? Me fala aqui o que você está precisando, ou quer ver outro assunto, me diz aqui o que é que você está precisando, que eu vou procurar fazer para você. Gostou do conteúdo? Compartilha com outras pessoas para que elas entendam, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e é importante. Assim você ajuda o canal a continuar produzindo. Um grande beijo e até a próxima!